Olá, tudo bem? Meu nome é Cláudio Vinícius, sou do canal Best Maker e hoje a gente vem com um vídeo totalmente diferente, com dicas bem legais aí para esse fim de pandemia. Segue a vinheta. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Acabou a pandemia, os negócios já estão começando a abrir, desemprego chegou, e agora? O que eu faço? Essa é uma coisa muito pesquisada hoje no Google, em várias plataformas de internet. Alguns dados que a gente vai atrás aí, a gente vê que 60% das pessoas que trabalhavam no Brasil com carteira assinada perderam seus respectivos empregos, né? E agora? O que fazer? Né? Então, uma das perguntas que a gente mais vê no Google, no YouTube, é quais são os itens que as pessoas estão consumindo hoje dentro de casa nessa pandemia, nessa quarentena, né? Então eu separei alguns itens para a gente pensar algum plano de negócios aqui fácil e com os recursos que a gente tem em casa, tá? Então hoje é alimentação, roupas, material de construção básica, né? As esposas estão pondo os maridos para reformar a casa aí, né? Entretenimento para a família, internet, óbvio, games, jogos de tabuleiro, onde reúne a família, atividade em casa, psicologia infantil, que é óbvio, né? As professoras não estão mais com os pequenos, então sobra para o pai e para a mãe agora tomar conta dos anjinhos, né? Então, assim, esses são alguns tópicos bem procurados no Google. Mas como é que... O que dessa lista a gente poderia transformar num ganha-pão, num bico, num quebra-galho até eu me reposicionar no mercado profissional? Vamos dar um exemplo aqui. Se a gente escolher alimentação, né, a gente vai ter que usar utensílios que a gente tem na própria casa, para não ter grandes investimentos, né? A gente poderia vender marmita, vender quentinha, vender batata recheada, vender leite, lanche, vender bolo de pote, esse tipo de coisas que a gente consegue fazer e sair para vender por aí, né? Então a primeira dica, custo de produção. Eu vou ter que fazer vários orçamentos para ver com o que eu vou precisar de material para fazer essa viabilidade financeira do projeto. Então, assim, custos de embalagem, matéria-prima, produção, água, luz, esses tipos de custos que a gente tem. E, claro, eu tenho que saber quanto eu preciso retirar desse projeto para me ver se é viável ou não. Segunda dica, eu vou procurar qual é na região, qual é a média de preço que se vende isso. Então, por exemplo, se for uma marmita, eu não posso colocar uma marmita para vender a R$25, sendo que a maioria vende a 10. Então eu tenho que ter essa ideia do que acontece na nossa região, em relação a valores, em relação a esse tipo de coisa. Uma terceira dica, toda empresa precisa de uma margem sadia. Então assim, eu tenho que saber qual seria o valor ideal para mim começar a vender esse produto que me dê lucro, né? E qual seria esse lucro? Eu não posso começar um projeto, não, eu vou fazer... Aí quando você faz, trabalha, paga e não consegue suprir suas necessidades financeiras. Então, antes de iniciar o primeiro, seja qual for o método escolhido, a gente tem que saber o que a gente vai ter que cobrar, se isso é justo. A gente já fez algumas pesquisas no passado para ver o preço da concorrência, como é que funciona, como é que aonde eu vou vender isso, né? Bom, com tudo isso já ajustado, a gente vai ver qual é a quantidade ideal que a gente tem que vender por dia para conseguir o nosso objetivo financeiro, tá? Uma outra coisa positiva é que a gente pode contar com os entes queridos, né? O marido, a esposa, a sogra, aí, vamos, né, usar a sogra, o genro, aquele cunhado, sabe aquele cunhado que vem só para encher o saco em casa? Então vamos pôr o cunhado para trabalhar, vamos fazer tudo, né, seu diretor? Vamos usar as pessoas que tem ali, né? Que a gente não precisa pagar mão de obra. Sei não, vai acabar sendo caro, eles cobram o dobro. Só não vale usar o cunhado e o cunhado comer tudo que vai vender, tá, gente? Vamos ser bem consciente quanto a isso. Vamos também dar uma olhada na legislação e nos órgãos que regem a área da alimentação, onde você escolheu aí, né? Porque assim que essa pandemia passar, talvez esse bico possa virar o seu futuro negócio, né? Então, por exemplo, se for o comércio de quentinhas, o comércio de marmita, isso pode virar um restaurante.
Então a gente já tem que saber o que são encargos, responsabilidades futuras, inclusive vigilância sanitária. É uma coisa bem legal, tá? Muitas vezes para a gente dar um up nesse nosso bico, a gente vai precisar se associar a algumas plataformas digitais, como por exemplo o iFood ou o Uber Eats, essas coisas, né? E nisso a gente vai precisar de um CNPJ. Aí você vai falar, pô, mas eu vou ter que abrir uma empresa só para fazer isso. É muito fácil, você entra no site da Receita e abre o MEI, né? Você consegue abrir um MEI com um custo muito baixo e já tem um CNPJ para você conseguir trabalhar com essas plataformas, onde você não vai ter que se preocupar com entrega, né? Você vai pagar uma taxa, se vocês gostarem, vocês põem no comentário, por favor, que eu pesquiso essas taxas para vocês e a gente coloca num outro vídeo falando só de um tópico de alimentação versus iFood, por exemplo. Só escrevam aí nos comentários. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar essas taxas que vocês vão utilizar. Só que qual é a vantagem? Vocês não vão precisar sair para vender. Vocês vão estar dentro de casa, vocês vão abrir o aplicativo e a hora que ele estiver aberto, vocês vão estar vendendo pela internet, vendendo pelas redes sociais, né? Então é uma coisa bem legal, é uma ferramenta, né? Eu acho uma coisa legal. Uma outra ideia que a gente pesquisou também, tem muito hoje, é vender roupas, né? Vestimentos. Aí você fala assim, pô, mas é muito complicado começar a vender roupa, tem muito tamanho, muito modelo, muita opção, cor, né? Então a gente tem que focar em alguma coisa que a gente acha tamanhos únicos. O que são tamanhos únicos? Meia, por exemplo. A gente for escolher para vender meia. Aí você fala assim, pô, mas meia também tem tamanho? Não, mas você pode ter meia masculina, feminina e infantil. E isso já diminui muito o leque de compra, principalmente no início, né? O investimento inicial vai ter que ser baixo porque a gente está... Lembra? Perdemos o emprego, sem dinheiro, pouca grana. Então esse negócio, a gente tem que fazer o quê? Aonde comprar? Geralmente, em todos os bairros, ou a maioria dos bairros, tem uma fabriquinha de meia que a gente nem conhece ali próximo de casa, tá? Então, por exemplo, você está em qualquer região, vamos lá no Google, vamos pesquisar mini fábrica de meia, fábrica de meia, e vocês vão ver que perto da sua residência deve ter algum contato, né, para você conseguir esse fornecedor. Aí o que você tem que fazer? Entrar em contato com esse fornecedor e ver qual é a quantidade mínima para compra e qual é o valor de cada peça. Simples, né? Com essas informações na mão, a gente vai ver essa viabilidade do negócio. A gente vai pesquisar aonde a gente vai vender, se a gente vai vender no antigo emprego, se a gente vai vender na porta de algum lugar, se a gente vai vender por internet, se a gente vai vender no Mercado Livre. Então a gente vai escolher já a plataforma, o LX, e a gente já tem que colocar num papel, toda vez a gente vai pensar num negócio, a gente tem que ver a viabilidade financeira do negócio, é fazer o quê? É ver qual é o tipo de comissão que essa plataforma vai usar, ver se você for vender na rua, você já tem que computar combustível, veículo, essas coisas, né? E uma coisa interessante no caso de meias e utensílios de roupas, né? Vamos dizer assim que são roupas que todo mundo precisa. É a gente fazer pacotes e kits. E não vender um par de meia, mas vender sempre pacotes com 3 meias, pacote com 6, pacote com 12. No caso de roupa íntima, cueca, essas coisas é a mesma coisa, fazer pacote com 6, para a gente conseguir gerar um valor agregado maior para as vendas, né? Então a gente vai ter que também ter o cálculo de custo de envio, né? Esse tipo de coisa. Simples, né? Não é difícil de vender, todo mundo precisa, não tem limite de idade, não é um equipamento que você precise dar garantia, é uma coisa fácil. Legal? Uma outra ideia, também bem vendido hoje em plataformas digitais, seriam jogos e entretenimento. Aí, como eu vou vender jogo sendo que eu não trabalho com isso e tal? Gente, é simples. Os adolescentes que estão em casa hoje podem ajudar com isso, né? Na pesquisa que eu fiz antes de gravar esse vídeo, eu vi que a venda de games hoje está em super alta, né? Com essa pandemia, muitas pessoas estão em casa. Então as crianças estão ociosas, precisando de fazer atividades, né? E os pais estão ficando quase malucos, né? Então muitos pais estão fazendo investimento em videogames para poder distrair a criançada em casa, o jovem, né? Hoje o videogame tem uma faixa de idade muito estendida, né? Vai desde a da criança lá com de 4 a 5 anos para cima. A gente consegue atingir pessoas, né? O diretor mesmo já tem uma idade um pouco avançada,
e ainda joga videogame. Então você vê, uma criança meio adora game. Voltando ao contexto do vídeo. O problema que eu encontrei nas pesquisas são o seguinte: com a constante alta do dólar, os consoles estão ficando um pouco caros, né? Então o que acontece com isso? O mercado de games seminovos aqueceu bastante. O dólar beirou 6 e pouco, né? Então os consoles que custavam 2 novos foram para 3, 3.200, 3,5 até. Então, o que acontece? As pessoas migraram para comprar um seminovo de um vizinho, ou então que procuraram no LX, procuraram no Mercado Livre. Isso é uma coisa legal. Então, o que você tem que fazer? Sempre pesquisar muito, né, sobre as informações, sobre as partes técnicas, para você conseguir revender um produto, né? Uma outra coisa, sempre que for comprar um produto seminovo, testar, olhar, ver a nota fiscal, ver se tem uma procedência, ver a questão de garantia, né? Eu acho que assim, a gente vai comprar e vender um produto, a gente precisa estar sempre se protegendo e protegendo o nosso cliente que vai comprar. Porque muitas vezes é um amigo, um parente, um primo. Então, tem que olhar sempre a procedência desse aparelho, né? Equipamento eletrônico. Sempre testar todos os modelos e todos os acessórios. Então, por exemplo, você comprou um videogame que tem 3 jogos e 2 controles. Na hora de for comprar, testar junto com o rapaz que estiver vendendo para você todos os 3 jogos, o controle, o console, tudo certinho, para você conseguir dar um respaldo e uma garantia para quem vai comprar esse equipamento. Tá? Lembrando sempre de calcular comissões, frete, essas coisas, porque se você for vender numa plataforma digital, como eu já comentei aqui, como o OLX ou o Mercado Livre, tem as comissões que você vai ter que colocar, tem as taxas, né? Tudo certinho. E além disso, é uma porta aberta para você comercializar produtos eletrônicos, né? Como fone de ouvido, carregador de bateria, cabos, home theater, TV, DVD, Blu-ray, o que você achar que é o seu foco de mercado, aquilo que você tem algum tipo de conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem para vender ou de usar mesmo alguma coisa, mais fácil é essa venda. Então, considerações finais. Para quem ficou até agora, muito obrigado. Eu vou dar algumas dicas rápidas e a gente já vai encerrar o vídeo. Sempre procure ter um preço justo e competitivo, mas lembre-se que temos que montar uma estrutura sadia financeiramente. Então, assim, a gente não pode, temos que ter uma margem de lucro correta para que essa empresa consiga suprir. Exemplo, você comprou um par de meia, por exemplo, a R$14 e você sabe que você tem que vender a 20. E aí você conseguiu um volume de vendas, mas o cara só paga 15. Tem que ser um volume muito bom para você conseguir fazer esse negócio, senão acaba canibalizando o próprio negócio. Então existe um valor mínimo, já tem que ter nas suas planilhas, as suas contas, do que eu posso, até onde eu posso chegar e o que eu não posso fazer, tá? Com esses cálculos, seria legal a gente ter uma condição para atacado, uma condição para varejo, uma condição para porta a porta, outra condição para vender na plataforma digital, Mercado Livre, OLX. Então a gente tem que ser sempre muito bem estruturado, tá? E muitas vezes a mágica acontece na hora da compra. No momento difícil que o país está vivendo, tem muita gente vendendo muita máscara, álcool em gel, esse tipo de coisa, né? Mas assim, a forma que você vai comprar, por exemplo, à vista, com desconto, antecipado. Se a gente consegue um preço muito bom na compra, é mais fácil na hora de vender, que a gente consegue ter preço competitivo, né? Se a gente vai comprar no cartão, vai comprar faturado ou parcelado, isso já complica um pouquinho a história, né? Uma outra dica, a gente deve utilizar máquinas de cartão, de débito, crédito, para facilitar essas vendas, tá? Muita gente não anda mais com dinheiro no bolso e a gente precisa agilizar o processo. Para quem escolheu o ramo alimentício, tem que fazer um cadastro na Sodexo, na Ticket, esse tipo de coisa para facilitar essas vendas, tá? As pessoas que ainda estão trabalhando utilizam esses meios para se alimentar e para comprar alimentação, tá? Bom, as dicas acabaram. Boa sorte. Comentem o que vocês acharam do vídeo. Peçam novos... eu dei 3 exemplos, né, de negócios. Peçam novos exemplos. A gente vai pesquisar, vai atrás, vai se informar. Vou pegar toda a legislação se vocês quiserem. Se inscrevam no canal.
Compartilhem o vídeo com os amigos, por favor. E não esqueçam de apertar o sino de notificações. Tá bom? Obrigado. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.